Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos, alunos do nosso Núcleo Teológico Antioquia. Hoje estamos com mais uma aula, a lição de número 8. Estamos estudando sobre evangelismo. Somos do Núcleo Teológico Antioquia e para você que está nos assistindo pela primeira vez, se você quiser se tornar aí um aluno do nosso núcleo teológico, é só você se inscrever no site do nosso núcleo. Eu deixo aí na descrição do vídeo o endereço do nosso site. Você se inscreve totalmente gratuito, as aulas são online, tá ok? E para você receber as aulas, você acessa aí o meu canal do YouTube, faça ali a sua inscrição, né? Deixa ali a sua notificação para ser notificado quando postar as aulas. Geralmente eu posto as aulas nas segundas e sextas-feiras, tá ok? Eu sou o pastor Marcos e desejo a você uma boa aula em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando então o tema de evangelismo, tá? Estamos vendo aqui a evangelização do grupo Desafiadores. Nós falamos de dois grupos aí na aula passada, que são a evangelização no meio das prostitutas, né? Também os gays, né? E hoje vamos estar vendo como evangelizar um judeu, ok? Na verdade, o grupo desafiador são vários grupos desafiadores, né? Aqui estamos estudando alguns deles, mas é importante, né, nós termos alguma noção básica de como a gente abordar pessoas do grupo da área de desafiadora, tá ok? Então hoje, como estou dizendo, vamos ver aí a questão dos judeus. De antemão já quero dizer que a evangelização dos judeus, ela é uma tarefa difícil, tá ok? Não é uma tarefa fácil, requer conhecimento bíblico, requer o poder de Deus sobre a nossa vida, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, mas de antemão a gente sabe que não é uma tarefa fácil, tá ok? Devido às tradições nas quais os judeus é criado desde a infância, tá? Então se torna difícil por causa disso. Devido à concepção, né? Então ela é difícil porque o judeu, desde criança, ele já é ensinado sobre na verdade, as tradições ali, enfim, tá? Então, já é difícil por causa disso, tá? Devido à concepção judaica em relação à fé cristã, especialmente sobre o caráter messiânico, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, isso torna mais difícil também a pregação do Evangelho, ok? Para essa classe de pessoa, porque o judeu invocará, né, as tradições dos rabinos e suas interpretações do Antigo Testamento, tá? Então veja bem como é difícil ganhar almas, né, evangelizar para os judeus, mas não é impossível, ok? Porque quem convence o homem não somos nós, é o Espírito Santo, e nós confiamos no poder do Espírito Santo, beleza? É difícil também porque terá de pagar um alto preço, né, para receber a Cristo, tá? Então vamos ver lá. Tal atitude poderá significar completo desligamento de sua família e amigos íntimos. Então, para um judeu aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, o que vai ocorrer na vida dele? Com certeza pode ser abandonado pela família e até mesmo por amigos íntimos. Então, veja bem como é difícil pregar o Evangelho para essa classe de pessoas, tá? Portanto, ele terá receio, né, do desprezo ou apatia, né, do seu, no caso, aí, apatia dos seus amigos aí, né? Ok? A melhor maneira de evangelizar um judeu é usar o método correto, tá? Então nós vamos ver aqui, nós vamos aprender aqui qual é o método correto para
ganhar um judeu para Jesus, tá? Vamos lá então. Métodos errados somente tenderão a aumentar o prejuízo e a oposição que o evangelizador encontrará, tá ok? Então, são verdades que estamos apresentando aqui. Lidar com o Novo Testamento não ajudará a evangelização de um judeu, a não ser em circunstâncias extraordinárias, porque se usarmos o Novo Testamento, não atingirá o judeu, porque o judeu não acredita no Novo Testamento, tá? O judeu ainda aguarda a vinda de Cristo. Na verdade, o judeu, ele espera ainda, né, a manifestação de Jesus, tá? Então, quando nós iniciarmos uma conversa com judeus falando no Novo Testamento, é algo que ele não vai aceitar, tá ok? Vamos lá então. Outra coisa. O ganhador de almas deverá usar o Antigo Testamento quando falar com o judeu. Então, na evangelização para o judeu, nós temos que usar o que? O Antigo Testamento, tá? Porque é no Antigo Testamento que eles ainda acreditam, que eles creem, beleza? No método do apóstolo Paulo, conforme o relato em 1 Coríntios 9:20, 3 lições podem ser observadas em relação à sua maneira de atingir almas. Vamos ver quais são? 1 Coríntios 9:20, ele vai dizer o seguinte: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então, veja bem a estratégia de Paulo para ganhar os judeus, tá? Os evangelizadores especialmente treinados serão bem-sucedidos. Então, nós temos falado aqui desde o começo que a evangelização, nós vemos aí evangelização urbana, tá? Evangelização rural, seja qual for a área, seja qual for o povo pelo qual estamos destinados a ir a pregar a palavra, tem que se haver um treinamento. A pessoa precisa passar por um treinamento, tanto para aquelas classes que nós chamamos de desafiadora, tudo precisa um treinamento, capacitação e depender do Espírito Santo de Deus, ok? Mas então, um judeu praticante certamente saberá a história do seu próprio povo, tá? Juntamente com suas tradições e particular interpretação das Escrituras. Então, gente, o quanto é fundamental termos um conhecimento bíblico, tá ok? Evangelizadores especialmente treinados com relação a esses aspectos e com outros já apresentados nesse estudo, terão expectativa de bênção sobre o ministério pessoal com os judeus, tá? Então, isso aqui é bem verdade que é uma especialização, né? Verdade? É algo mais apurado, né? Pregar o evangelho para um judeu não é a mesma coisa que pregar para uma pessoa de uma outra cultura, tá? Porque o judeu, desde criança, é criado ali nas tradições, na lei do Antigo Testamento, enfim. Então, é necessário, tá, que se haja uma capacitação aí, tá, para que a gente atinja esse objetivo, tá ok? Não que é impossível, mas a pessoa precisa estar capacitada para isso, tá ok? O uso correto das Escrituras do Antigo Testamento, não é só usar as Escrituras do Antigo Testamento, mas o uso correto. Qual seria o uso correto? Então, veja bem, para provar que Jesus é o Messias prometido, use as seguintes passagens. Podemos usar Isaías 53, tá? Que fala ali, né, da manifestação, da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos usando lá no Antigo Testamento, profeta Isaías, né, é um profeta conceituado no meio do povo judeu. Então, nós podemos usar esses versículos, esses textos da palavra do Senhor.
Isaías 53, tá? O caráter messiânico de Jesus é rejeitado pelos judeus, olha só, principalmente pelos aspectos da sua humilhação e sofrimento. O judeu não aceita esse tipo de coisa, tá? Então, quando nós lemos aqui para eles Isaías 53, nós vamos mostrar, né, que na verdade Jesus ele padeceu, né, mas venceu, né, em nome de Jesus, ok? Porém, este capítulo pode ser usado para provar de maneira conclusiva que o Messias seria manifestado como um Messias sofredor, tá? Que seria desprezado, que seria rejeitado, indigno, aflito e oprimido e moído. Então, quem está falando isso aqui? Profeta Isaías, lá do Antigo Testamento. Então, são esses textos aí que a gente vai usar para evangelizar os judeus, tá ok? Também o Salmo 118, 22 e 24, referem-se à pedra rejeitada, né? Que os edificadores rejeitaram, a pedra que é Cristo, tá? Esta referência serve para indicar a revelação do Antigo Testamento com relação aos dois caminhos do Messias, tá? Vamos ver quais são esses caminhos. O primeiro, para ser desprezado e rejeitado. O segundo, para reinar em triunfo, tá? Então, são textos que a gente vai mostrar para eles a respeito do Senhor Jesus. Para mostrar o domínio do Messias, use passagens como Salmos 2 e 7, 101 e 1, Isaías 9 e 2, tá ok? Salmos 2 e 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, mostrar aqui o domínio de Cristo, né? Isaías 9 e 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região de sombra da morte, resplandeceu uma luz. Então, essa luz aqui é Jesus Cristo, tá? Mostre que o Novo Testamento é tão inspirado quanto o Antigo Testamento, tá? Isso aqui é interessante. Existem aproximadamente, olha só, isso aqui é muito interessante. Existem aproximadamente 910 citações no Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento e no Novo Testamento, total de 910, tá? Aqui eu vou citar o livro quantas vezes menciona o Antigo Testamento no Novo Testamento. Na carta de Paulo aos Efésios, são 10 referências do Antigo Testamento no Novo Testamento, que é em Efésios. Mateus registra 91 passagens, ou seja, 91 citações do Antigo Testamento, Marcos 41, Lucas 60, João 44, Atos 66, Romanos 87 citações, 1 e 2 Coríntios 66, Gálatas 17 vezes, Filipenses 4 vezes, 2 Tessalonicenses, né? 1 e 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2 Timóteo 10, Hebreus 110, olha só, Hebreus 110, Tiago 20, né? 2 de Pedro 37, Judas 9, Apocalipse 230. O que mais fala do Antigo Testamento, no Novo Testamento, é o livro do Apocalipse, citando 230 vezes, né, referências do Antigo Testamento. Então, por que é importante mostrar isso para o judeu? É porque eles não acreditam no Novo Testamento, então a gente vai mostrar para eles no Novo Testamento referências, né, o Novo Testamento citando passagens do Antigo Testamento, ok? Jesus citou muitos fatos mencionados no Antigo Testamento e algumas referências, né, entre outras, tá ok? Dando para entender aí? Vamos lá? Veja bem, nós temos aqui o relato do dilúvio, tá? É um fato que ocorreu no Antigo Testamento, mas em Mateus 24, do 37 ao 39, a gente encontra
Jesus dando essa referência. Jonas, né? Profeta do Antigo Testamento, é um profeta conhecido entre os judeus, mas é citado também em Mateus 12:40, o próprio Senhor Jesus cita isso. Moisés, né? Moisés é o grande líder, o grande libertador do povo de Israel que estava no Egito. Então, o judeu tem um apreço específico por Moisés, né? Jesus falou dele no Evangelho de Jesus, escrito por João 3, 14 a 16. Ló e sua esposa, tá? Conhecido no meio judeu. Porém, em Lucas 17, do 28 e 29, Jesus fala sobre eles. Daniel, né? Daniel, um grande profeta. Daniel, Mateus 24, do 24 ao 15, nós temos uma citação de Jesus sobre Daniel. Davi, Marcos 12, 36, criação de Adão e Eva. Então, são esses textos aqui que temos que usar para evangelizar os judeus, tá ok? É bom até anotar isso aí. A Bíblia registra aproximadamente 1.800 palavras proferidas pelo Senhor Jesus, das quais, olha só, 180 são citações das Escrituras. Maravilha, irmãos? Que maravilha, né? Maravilha mesmo. Os apóstolos também mencionavam sempre as Escrituras. Vejamos alguns exemplos. Vamos lá? Pedro, em Atos 1:16, 2 do 16 ao 21, 1 de Pedro 4:11, tá? Paulo cita em 2 Timóteo 3:15. Existem aproximadamente 202 citações em suas epístolas. Então, os apóstolos também falaram em suas cartas coisas concernentes aí ao Antigo Testamento. Então, estou mostrando para vocês textos bíblicos do Antigo Testamento que podem serem mostrados para eles, né? O que o Antigo Testamento fala. Jesus falou, os apóstolos falaram, tá ok? Mostre a inspiração do Novo Testamento pelo cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Uma outra forma de evangelizar o judeu é mostrar para eles que as profecias do Antigo Testamento que cumpriu no Novo. Vejamos algumas relacionadas com o Senhor Jesus. Vamos lá? O lugar do nascimento, Miqueias 5:2 registra, Mateus 2:1 que confirma, seu nascimento através de uma virgem, tá? Isaías profetiza, Isaías 7:14, Mateus 1, do 18 ao 25, registra o fato acontecido, tá? A sua condição de filho de Davi, tá? Segundo Samuel 7:16, Mateus 1:1 confirma, tá? A sua entrada triunfal em Jerusalém, né? Zacarias 9:9 profetiza, Mateus 21, do 1 ao 6, concretiza. Então, olha só que interessante, gente, tá? Como evangeliza o judeu? Mostrar para eles também o acontecimento, né, do Novo Testamento das profecias do Antigo Testamento, ok? Capítulo 7 aí. O evangelho no mundo acadêmico e político, um outro meio no qual se torna desafiador pregar o evangelho é no mundo acadêmico e político, tá? Por acadêmico, quero me referir ao estudante de uma escola superior, uma faculdade, universidade, tá? Então se torna um pouco mais difícil, a pessoa ela tem um outro nível de conhecimento, então requer-se também um esforço a mais aí, tá ok? Ou seja, o mundo acadêmico diz respeito a pessoas de grau de instruções mais elevado, pessoas estudadas, tá? Então aumenta seu nível aí. Evangelizar o mundo acadêmico requer do evangelista conhecimento do manual do evangelismo, que é a Bíblia. Tá, irmãos? A pessoa que tem um conhecimento bíblico, ela prega para qualquer pessoa. Paulo pregou em Atenas, no Areópago, ali ele falou no meio de vários deuses que aquelas pessoas cultuavam, ele falou de um Deus conhecido
e ele fala com os epicureus, com os filósofos daquela época. O que ele pregava? Pregava a palavra de Deus. Então, é fundamental que o evangelista, né, o ganhador de almas, ele tenha conhecimento bíblico. Uma vez tendo conhecimento bíblico, ele está apto a pregar a qualquer pessoa, inclusive judeus e pessoas do meio acadêmico. Beleza? Claro aí? Então, o mundo acadêmico é mais argumentativo, tá? Portanto, o ganhador de almas precisa saber o que vai falar e como falar com essas pessoas. Ok? Prosseguindo aí. Sabendo nós que a Bíblia é o manual do evangelismo pessoal, é evidente que para termos êxito na obra, tá, duas coisas precisamos considerar por enquanto. Vamos ver quais são essas duas coisas. Na obra de ganhar almas, emprega-se a palavra de Deus, João 3:5, Romanos 10:17, 1 de Pedro 1:23. Ok? Então, na obra de ganhar almas, emprega-se a palavra de Deus. As pessoas não vão ser salvas com histórias de caronchinhas. As pessoas não vão ser salvas com contos de fadas. As pessoas não vão ser salvas com falas falsas, né? Mas sim com a palavra de Deus, ok? Então aqui o texto é o seguinte: manejando bem a Bíblia diante do mundo acadêmico e político, segundo Timóteo 2:15, né? Procura apresentar-te a Deus como um bom obreiro, né? Um obreiro aprovado, né? Não tem que se envergonhar e maneje bem a palavra da verdade, ok? Então a expressão maneja bem, neste versículo aqui, significa de fato dissecar, dividir ou cortar corretamente, tá? Como por exemplo, no preparo de vítimas para os diversos sacrifícios. Vítimas aqui são os animais, tá, irmãos? Não é pessoas, não. Beleza? Conheça devidamente o assunto para não ficar em situação vexatória, tá? Então, o conhecimento bíblico é para isso, tá? Conheça bem devidamente para não ficar numa situação de envergonhado, tá? Ok? É verdade que o Espírito Santo guia, inspira na obra de ganhar almas, mas no tocante às Escrituras, ele só pode lembrar-nos daquilo que conhecemos antes, tá? Muitas pessoas pegam um texto isolado da Bíblia e criam-se uma doutrina em cima dela. Por exemplo, tem um texto da Bíblia que vai dizer o seguinte: abre a tua boca e eu te encherei. Então existem pessoas que acreditam que na hora que estão evangelizando, é só elas começarem a falar que Deus vai colocar a palavra na boca delas, mas não é isso que o texto diz, tá? O Espírito Santo nos fará lembrar de todas as palavras que o Senhor tem dito. Nos fará lembrar quando eu leio, quando eu pesquiso, quando eu estudo, beleza? Então, olha só, não sei, é interessante isso aqui, não sei, que não ouvi, que não li, não aprendi. Por sua vez, o pregador ou o ganhador de almas, tá? Ele não é adivinhador de versículos, tá? Eu não sei o que não ouvi, eu não sei o que eu não li, e eu não sei o que eu não aprendi, correto? Então, o que o Espírito Santo faz aqui é nos fazer lembrar de todas as palavras do Senhor Jesus Cristo. Beleza? Então, o nosso curso aí online, tá? É um curso mais curto, para não ser cansativo, mas é um curso objetivo, tá ok? Então, eu desejo a você aí um ótimo estudo, tá? Nos encontramos aí na próxima aula, na aula de número 9. Estamos aí partindo já para o encerramento e com certeza já iniciaremos aí com outra aula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?